Vamos fazer aqui a correção dos exercícios da primeira listinha a respeito de operações a respeito de expressões algébricas, não operações, não estou fazendo operação nenhuma. Então olha só, nessa primeira lista, o intuito era vocês escreverem, nós começarmos a escrever expressões algébricas, tá? Fiz lá a aula introdutória, falei já a respeito disso, dei a listinha para vocês e conforme eu prometi, eu estou fazendo aqui a correção. Então é muito importante que vocês assistam as aulas de correção, tá? Para ver onde que pode estar errando, mesmo quem foi bem, assistir para fixar, o conteúdo, fixar o que fez, ter certeza do que está fazendo certinho, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Então nós vamos escrever expressões algébricas, O nosso intuito aqui é escrever expressões algébricas para situações práticas, beleza? Então de onde saem as expressões algébricas, Saem da vida prática. Vamos lá, pessoal. Então descubra a regra que relaciona o número respondido com o número falado e escreva a expressão algébrica que representa esta regra, certinho? Então qual que era a jogada aqui que eu falei na aula de introdução para vocês, que eu falei na aula teórica a respeito disso? O que significa esse quadro? Tem uma pessoa falando o número e uma pessoa respondendo, certo? Então, por exemplo, eu falo 3 para uma pessoa, aí a pessoa me responde 6. Eu falo 7 para uma pessoa, aí a pessoa vai e me responde 14. Eu tenho que adivinhar, vamos dizer assim, não é adivinhação, é dedução matemática. Mas eu preciso deduzir a regra que a pessoa criou na cabeça dela para me dar as respostas. Então, se eu falo 3, a pessoa me fala 6. Eu falo 7, a pessoa me fala 14. Eu falo menos 5, a pessoa me fala menos 10. E assim por diante. Qual é a regra que a pessoa tem na cabeça dela, no raciocínio dela, tá? Que faz com que ela fabrique essas respostas para me dar. Entendeu? Então vamos ver lá, vamos resolver o item A. Certo? Vamos resolver aqui o item A. É rápido, tá? Rapidinho, o item A. Vamos fazer aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu falo 3 para essa pessoa, ela me responde 6. O que ela fez com o meu 3? O que ela fez com o meu 3? Ela dobrou o meu valor, não dobrou? Qual que é o dobro de 3? 6. Vamos ver se essa regra se repete para o próximo. Certo? Então, vamos ver aqui. O 7, eu falei 7, aí a pessoa me respondeu 14, então ela continua dobrando. Ela continua dobrando. No segundo número que eu falei, ela dobrou e me respondeu 14. Para o terceiro também, menos 5. O dobro de menos 5 é menos 10. O dobro de 11 é 22. Então, o que está acontecendo aqui? Eu falo o número, a pessoa está me respondendo esses valores, porque ela está dobrando o valor que eu estou dando para ela. Quantos valores eu poderia fornecer para essa pessoa para ela me dobrar o valor e me responder? Então, por exemplo, se eu falasse 13, se você assume que essa é a regra que a pessoa está utilizando, então a pessoa me responde 26 e assim por diante. Então, para cada valor que eu estou jogando, a pessoa me responde o dobro dela. Como eu posso falar valor qualquer, eu vou dar uma letrinha para esse número. Porque aí eu posso colocar depois, vocês vão ver depois, que eu posso colocar qualquer valor no lugar desse número e fazer dessa letra e fazer as contas. Então, qual que foi a regrinha que nós criamos aqui? Então, a regra é o seguinte, a regra é 2x. Por que 2x? Por quê? Porque eu falo um valor de x, a pessoa dobra esse valor e me dá a resposta. Então, quando o x vale 3, 2 vezes 3,
6. Quando x vale 7, 2 vezes 7, 14. E assim por diante. Tudo bem? Então a regrinha aqui é 2x. Tá bom? O item B. Vamos para o item B. Certo? Estou lembrando vocês, pessoal, que na aula teórica eu fui um pouco mais construtivo nisso. Aqui eu vou ser mais objetivo, porque é um exercício que vocês já fizeram, tá? Espero. Vamos ver aqui. Nesse exercício, o que está acontecendo? Né? Eu falo 1, a pessoa me responde 4. Eu falo 4, a pessoa me responde 7. Eu falo 0, a pessoa me responde 3. Falo menos 8, a pessoa me responde menos 5. Falo menos 15, a pessoa me responde menos 12. Aí eu tenho que pensar no que está relacionando esses números, né? O que relaciona 1 com 4? Então aí você vai começar a pensar. Por enquanto, isso aqui pode ser uma coisa um pouco mais intuitiva, certo? Então, por exemplo, o 4 é o dobro de 1? Não. É o triplo de 1? Não. É claro que o 4 é 4 vezes 1. Então, por exemplo, né? Você poderia pensar, mas então é 4x. Né? 4x. Só que o 7 é 4 vezes 4? Não. 7, então o que está acontecendo? Aqui, para essa primeira, vale essa regrinha, 4x. Né? 4 vezes 1, 4. Só que 4 vezes 4 não é 7, então não vale. Tá bom? Então, tudo bem, então não é uma multiplicação aqui neste caso, nem por 1, nem por 2, nem por 3, nem por 4. Nós não vamos viajar muito e pensar em regras muito difíceis. Então vamos pensar aqui. Vamos pensar em somas. Então eu posso pegar o meu número e somar esse número com alguma coisa. Então, por exemplo, 1. Do 1 para o 4, então se eu pego 1 e somar, quanto eu chego no 4? 3, né? Então, 1 mais 3, 4. Vamos pensar nesse? Isso vale, né? Vale para o primeiro, ó. 1 mais 3, 4. Será que vale para o próximo? Vamos ver. 4 mais 3, 7. Então, se eu falo 4, a pessoa pode estar somando 3. Nisso que ela soma 3, ela me responde 7. Tá bom? Então, valeu aqui. Valeu para o primeiro, valeu para o segundo. Para a segunda coluna. Para a terceira também vale. Se eu falar 0 e a pessoa me responde 3, é porque ela está colocando 3 em cima desse 0. Tá bom? E assim por diante, né? Isso vale para os outros. Então, menos 8. Se eu falo menos 8 e a pessoa me responde menos 5, porque se eu estou devendo 8, a pessoa coloca 3, então ela está devendo menos 5 e assim por diante. Então, pessoal, a regra aqui, e vale para o último, né? Menos 15 mais 3, menos 12. Então, por exemplo, se eu falasse aqui 10, a pessoa me responderia 13. Certo? Se eu falasse menos 100, a pessoa me responderia menos 97. E assim por diante. Então a regrinha aqui, no caso, seguindo essa regra, assumindo essa regra, você pode completar isso aqui indefinidamente. Aí, pessoal, o que acontece? Então a regrinha é essa. A regrinha, então, para um número dado, a pessoa vai e me responde este número adicionando 3. Então, qual que é a regrinha? A regrinha é x mais 3. X mais 3. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para o C. Olha como esse é parecido com esse aqui. Com o de cima. Tá? Vou apagar isso aqui, porque isso aqui já não está no problema mais, né? Olha só aqui. Olha a sacada para resolver esse item C. Ó, 3, 7, menos 5, 11 e menos 20. 3, 7, menos 5, 11 e menos 20. Beleza.
Então os números que eu chutei para a pessoa, neste caso, são os mesmos. Só que as respostas são respostas diferentes. Só que estas respostas, elas têm algo em comum. Né? Essas respostas têm uma relação entre essas respostas. Porque eu falei 3, a pessoa tinha respondido 6. Eu tinha falado 7, a pessoa tinha respondido 14. Este conjunto aqui, este jogo, me deu esta regra, 2x. Vamos pensar aqui. Aqui eu falei 3, a pessoa me falou 7. Aqui eu falei 3, a pessoa... Não. Aqui eu falei 7, a pessoa me respondeu 15. Aqui eu falei menos 5, a pessoa me respondeu menos 9. Vamos pensar se tem alguma relação aqui. Aqui, ó, aqui é o dobro. 7 é o dobro de 3? Não. Só que é o dobro somado com quem? Com 1. 15 é o dobro de 7? Não é. Mas 15 é o dobro somando 1. Menos 9 é o dobro de menos 5? Não, porque o dobro de menos 5 é menos 10. Só que se eu tenho menos 10 e coloco 1, se eu estou devendo 10 e coloco 1, estou devendo 9. Menos 9. 23 é o dobro de 11? Não, só que se eu pegar o dobro, que é 22, e colocar 1, eu vou ter 23. E o mesmo vale para menos 20. Menos 40... menos 39 é o dobro de menos 20? Não é, porque o dobro de menos 20 é menos 40. Só que se eu colocar 1, se eu tenho menos 40 e coloco 1, estou com menos 39. Então, qual seria a regrinha que constrói essas respostas? Né? Quando eu falo 3, a pessoa me responde 7 e assim por diante. Você pode ver que eu estou dobrando o número e colocando 1 além desse dobro. Então eu dobro o número e adiciono 1. Então qual que é a regra? É o dobro deste número, adicionado a 1. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o 5, certo? Qual será o número que me aparece aqui embaixo? É o dobro de 5 mais 1. Quem que é o dobro de 5? 10 mais 1, 11. Certo? Então, fácil, tá? Quer dizer, não é tão fácil assim, tá? Por isso que eu pedi para vocês responderem esse exercício, porque é no modelo que eu tinha dado, né? Na aula, tá bom? Então, esse exercício realizado, vários alunos já me enviaram, tá? E agora nós vamos resolver o 2, né? O 2. Então vamos ver aqui. Represente por símbolos matemáticos. Aqui está escrito o número, mas é um número, né? É 1, tá? Certinho é isso, né? Um número adicionado a 5. Qual número eu posso adicionar a 5? Então eu tenho um número. Que número pode ser somado com 5? Qualquer um. Você sabe que número que é esse? Não. Se você não sabe que número que é esse, você coloca x. Então um número x somado com 5 é x mais 5. Ou você pode escrever x mais 5, ou você pode escrever 5 mais x, porque é um número que você está somando com 5. Tanto faz, tá bom? Só que nós costumamos representar assim, primeiro a letra, depois o número, mas na prática, para efeito de contas, lá na frente vocês vão ver que não faz diferença, tá? Um número par qualquer. O que é um par? São duas pessoas? Também. Mas o número par, ele é um número que é múltiplo de 2. Então é 2 vezes alguma coisa. Quem é essa coisa? Um número. Que quando é uma coisa, que não sei o que é, x. Então o número par é representado por 2x. Certo? O triplo de um número mais 8. Então é o triplo de um número. O que é o triplo de algo? É 3 vezes aquela coisa. É 3 vezes o número Q, x. Eu estou usando x para representar essas coisas que nós não conhecemos, que são indeterminadas, tá? Poderia ser outra letra? Poderia. A, B, C, com a maçã no lugar, tanto faz, tá bom? Então, o triplo de um número mais 8. Então é 3 vezes x mais 8.
Mas embaixo está a mesma coisa, o triplo de um número mais 8 está igual. Está o mesmo exercício? Não. Aqui está escrito, olha só, o triplo de um número, vírgula, mais 8. Então é 3x mais 8. E aqui está o triplo de um número mais 8. Significa que é o triplo de algo mais 8. Como que eu represento algo mais 8? Então eu vou fazer, a partir de agora, o D, E, F e assim por diante, eu vou fazer aqui em cima, tá? Tá, o D, porque aqui tá tem muito pouco espaço, então o D. Vamos resolver o D aqui, ó. O D. Certo? É o triplo de um número mais 8. Como que eu represento o número mais 8? X mais 8. Como que eu represento o triplo dessa coisa? O triplo disso? É o triplo de uma coisa composta. Então eu abro parênteses e multiplico por 3. Então é o triplo de quem? De x mais 8, que é o número mais 8. Tá? E a terça parte de um número é o número dividido por 3. Então é x sobre 3. Então a terça parte de um número é x sobre 3. Beleza? O dobro de um número b mais a sua décima parte. Certo? Então olha só. O dobro de um número b. Então e. Certo? Então, o que é o dobro de um número b? O dobro de um número b é 2b. Aqui eu estou falando que letra que eu tenho que associar, tá bom? Mais a sua terça parte, a sua décima parte, mais a sua décima parte. A décima parte de algo é essa coisa, esse algo dividido por 10. Então, é mais a sua décima parte. Beleza? Item G. A soma de dois números. Esses números não são necessariamente iguais. Então eles devem ser representados por letras diferentes. Então a soma de dois números. Então você representa. Quem que é o primeiro número? X. Você não sabe quem que é. Quem que é o segundo número? Y. Que você também não sabe. Ah, mas por que que é Y? Tá? Então... isso aqui é importante, tá? Vou parar um pouquinho aqui. Então, por enquanto, nós trabalhamos com uma letrinha só, tá? Então, A, B, C, D, E e F. Não, D, E, A, F, né? Desculpa, pessoal, desculpa, tá? Tá bom? F, 2B, o dobro de um número mais a sua décima parte, certo? Tudo bem. Agora é a soma de dois números, tá? A soma de dois números. Aqui eu estou somando dois números, mas eu não estou dizendo quais números são esses, claro, né? Em nenhum caso você está dizendo que número é esse. Mas como você tá tratando de dois elementos, de duas entidades, que é um número e um outro. Então esses números não são necessariamente iguais. Não sendo necessariamente iguais, não podem ser necessariamente representados pela mesma letra. Então nós escolhemos o x, que é o primeiro número. Aí eu vou somar com outro número. Pode ser, por exemplo, x mais a. Mas nós temos o seguinte costume de trabalhar com números, com letras que sejam parecidas. Então nós trabalhamos sempre assim. A soma de dois números pode ser a mais b. Como a soma de dois números podem ser x mais y. Nós costumamos trabalhar com letras consecutivas, tá? Então, por exemplo, a soma de três números podem ser A mais B mais C, como podem ser X mais Y mais Z, tá? Nós procuramos trabalhar assim, A, B, C ou X, Y, Z. Tudo bem, mas se você coloca A mais B, tá certo. Ou X mais A, também tá certo. Mas é questão de deixar uma escrita mais uniforme, tá bom? Então, X mais Y. Tudo bem? Beleza. Então, a soma de dois números, x mais y. E o h é o produto de dois números. Dois números não necessariamente iguais. Representam por duas letras diferentes. Produto é multiplicação.
Então, é o produto de dois números. Então, é x vezes y, que é o produto de dois números, mais 1. Mais 1. Então, pessoal, acompanhem, né? Vocês já leram os exercícios. Quem teve dificuldade, assista a aula, se você já está me assistindo, claro, para poder fixar bem esse conteúdo, tá bom? E agora, item 3. Uma caneta custa R$8 a mais que um lápis. Você sabe quanto custa o lápis? Então, ela custa R$8 a mais que um lápis. Escreva a expressão algébrica para 5 lápis. Você sabe quanto custa o lápis? Então, x é o preço do lápis. X é o preço do lápis. Beleza? X é o preço do meu lápis. Então, quanto custa 5 lápis? 5x. 5 vezes x. Ah. Certo? 5x. Beleza? Quanto custa 2 canetas? B. Quanto custa uma caneta? Uma caneta custa R$8 a mais que um lápis. Então, olha só, x é o preço do lápis. Qual que é o preço da caneta? X mais 8, tá? Isso aqui não estou respondendo ainda, tá? X mais 8 é o preço da caneta. Preço da caneta. Certo? X mais 8 é o preço da caneta. Então, quanto custa 2 canetas? Então, é x mais 8, que é o preço de uma. Aí você vem aqui e faz esse truquezinho, colocar entre parênteses mais x mais 8. Aí, gente, nós vamos depois trabalhar mais sistematicamente você construir operações com expressões algébricas, tá? Então aqui eu tenho x mais 8 mais x mais 8. Aí vamos pensar intuitivamente. Quantos x me aparecem aí? 2. Tem um x aqui, tem um x aqui, 2x. Então, x mais 8 mais x mais 8 já está certo. Porque não é o preço de 2 canetas? Então, o preço é essa caneta mais essa caneta. Tá? Aí, 2 canetas. eu vou fazer de um jeitinho diferente aqui, beleza? Vou fazer um pouco diferente. Então, eu posso representar assim, ó, x mais 8 mais x mais 8, 2 canetas, não é? A caneta não custa x mais 8, outra caneta não custa x mais 8, beleza. Tudo bem, mas você não pode falar o preço de 2 canetas não é o dobro do preço de uma caneta? Como que eu represento o dobro do preço de uma coisa? 2 vezes ela. Então, ou é x mais 8 mais x mais 8, ou você pode representar pelo dobro de x mais 8, aí tem que abrir parênteses, nós vamos sistematizar isso bastante depois. Ou você pode pensar assim, ou então, x mais 8 mais x mais 8, ou você pode fazer assim, x mais x, 2x, 8 mais 8, 16. Tá? Depois nós vamos fazer bastante conta mesmo, desse jeito, tá bom? E 3 lápis e 7 canetas. Então, C. Isso aqui eu vou deixar de uma maneira mais simples. 3 lápis, quanto custa um lápis? X. Então é 3x. Quanto custa uma caneta? X mais 8. Quanto custa 7 canetas? 7 vezes x mais 8. Então você vem aqui e coloca 7x mais 8. Eu vou parar por aqui, porque nós vamos aprender depois a escrever isso aqui, aprender a trabalhar com isso aqui, né? Aprender as operações distributivas aqui, né? As regrinhas todas, beleza? Então, ficamos por aqui. Próxima aula eu vou fazer a correção da segunda listinha a respeito de expressões algébricas. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.